Olá, gente! Estamos começando mais um podcast sobre inteligência espiritual e deixa eu te pedir logo, hein? Já deixa o like nesse vídeo, já compartilha com um amigo e se eu fosse você, eu ficava até o final que eu vou orar por você. Eu creio que a oração vai trazer respostas para o seu coração. E hoje eu quero trazer um assunto que muita gente mandou para mim no meu direct dizendo: pastor, você precisa falar sobre isso. É um assunto que nós precisamos falar. Se não falarmos, vamos estar fechando os olhos para um problema gravíssimo que muita gente não consegue tratar. Se você analisar hoje, existem muitos jovens desviados. O número de jovens desviados podem estar superando os números de jovens cristãos. Por que isso acontece, pastor? Muitas vezes nós não conseguimos lidar com esses problemas, fechamos os olhos, usamos aquela desculpa: não, jovem não quer nada com Deus, jovem é fraco mesmo. E quando olhamos para a Bíblia, vamos encontrar muitos jovens que fizeram coisas extraordinárias para o reino de Deus e foram relevantes. O que esses jovens que fizeram essas coisas tinham de diferente de nós? Nada. Então é esse assunto que eu quero tratar hoje. Fica até o final, porque eu sei que você será muito edificado. Mas antes de mais nada, eu quero ler com você o texto de Isaías, capítulo 40, do versículo 30 ao 31, que diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, o texto de Isaías, já nos faz entender que o jovem está sujeito ao enfado, ao cansaço, sendo ele cansaço espiritual, cansaço emocional e cansaço físico. Não é porque você é jovem, dotado de vigor, dotado de força, que você está livre em algum momento da sua vida passar por uma exaustão. Então Isaías está dizendo: os jovens estão sujeitos a isso, mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Eu acredito que existem muitos jovens que estão nessa expectativa de terem as suas forças espirituais renovadas. Mas vamos ao que interessa. Eu poderia falar aqui de vários motivos porque jovens saem da igreja. Acredito que existam muitos motivos. Mas eu quero trazer 3 aqui que eu julgo, na minha concepção, ser extremamente importante. O primeiro motivo porque muitos jovens acabam saindo da igreja é porque muitos estão lá ou vão para lá porque são obrigados pelos pais. Você encontra muitos jovens que estão dentro das igrejas hoje, que passaram a infância e a adolescência e chega no nível da mocidade e eles saem e nunca mais voltam. É porque durante toda a infância, toda a adolescência, eles iam para a igreja porque eram obrigados pelos pais a irem para lá. Deixa eu dizer uma coisa, aos pais que estão me assistindo agora: levar o teu filho para a igreja não é o suficiente. Você leva o teu filho para o culto lá, o teu filho que é criança e é adolescente, ou é até jovem que mora com você, e ele passa algumas horas ali no culto, passa 2 horas e meia, é a média de tempo que um culto dura hoje, e você pensa que isso é o bastante para ele desenvolver uma espiritualidade, sendo que ele tem as horas restantes do dia, onde a mente dele sempre é tomada por coisas que não edificam, por amizades, por conversas, por assuntos em que a mente dele é atraída, e às vezes Satanás usa disso para poder prender e aprisioná-lo. E aí você diz: não, vou levar para a igreja, porque ele estando lá na igreja, ele vai ser edificado. Não estou dizendo que ele não é edificado por estar na igreja, mas a espiritualidade do jovem, ela não pode ser desenvolvida ali no templo, ela tem que ser desenvolvida no cotidiano. E por isso você não deve obrigá-lo a ir, mas ensiná-lo a desenvolver uma espiritualidade pessoal. Olha, eu sou uma prova viva disso. Minha mãe sempre me ensinou os caminhos da oração e da palavra de Deus. E não porque ela dizia você tem que orar, não porque ela obrigava, mas porque eu via ela orando e aquilo também se tornou uma prática para mim. Então você vai ensinar o teu filho
através do teu exemplo, e através disso ele vai crescer e desenvolver uma espiritualidade pessoal, não apenas no templo. Segundo ponto muito importante, muitos jovens acabam saindo das igrejas porque não foram instruídos devidamente pela palavra de Deus. Escuta, hoje existem muitos jovens dentro da igreja que estão sendo conduzidos pela emoção. Jovens que são levados às vezes por ventos de falsas doutrinas e falsos ensinamentos, porque a mente não está tomada pela palavra, não foram instruídos devidamente pela palavra do Senhor. E o jovem que não desenvolve um cristianismo através da Bíblia, ele está sujeito sim a se tornar massa de manobra, de ventos de doutrina. Então, quando nós lemos a palavra, quando temos a nossa mente instruída pela palavra do Senhor, quando nós instruímos os nossos jovens a buscar a instrução na palavra do Senhor, nós estamos gerando no coração deles independência. O jovem ele precisa pensar por si só. E através da palavra do Senhor, ele vai desenvolver essa consciência espiritual e ele vai ficar firme até diante dos problemas e das provações da juventude. Olha o que a palavra do Senhor diz em Salmo 119, verso 9. Como pode o jovem manter a pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Nós vamos ver Paulo também instruir Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz assim, Paulo está dizendo a Timóteo, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, quando nós desenvolvemos essa consciência de que o jovem precisa sim ser instruído na palavra, ter a capacidade desenvolvida pela palavra do Senhor, ele vai desenvolver uma espiritualidade sólida e verdadeira, uma espiritualidade genuína, e isso manterá ele firme na palavra e nos caminhos do Senhor. Terceiro ponto, e não menos importante, muitos jovens acabam saindo das igrejas porque nós não damos propósito para eles. Nós estamos preocupados em dar entretenimento. Observe o erro de muitos ministérios. Tem lá jovens que às vezes não são ocupados. E aí, o que nós pensamos? Olha, vamos criar um culto de jovem e vamos entreter esses jovens. Todo sábado eles vão estar lá na igreja e nós vamos entretê-los. Vamos decorar a igreja de maneira jovem, vamos trazer uma linguagem jovem e nós vamos entretê-los. Aí está o erro. Não estou dizendo que essas estratégias não são importantes. Sim, elas são importantes. É necessário sim ter uma forma de contextualizar a pregação para que o jovem compreenda. Sim, tornar a pregação atrativa para quem é jovem. Sim, isso é positivo. Eu não estou falando contra isso. Eu só estou afirmando que isso não é o fundamento. Se você pegar jovens e apenas entretê-los, o dia que não existir entretenimento, eles vão sair da igreja. Ou se eles encontrarem uma igreja que tem um melhor entretenimento que a sua igreja, eles vão para lá. Primeiro você dá propósito. E qual é o propósito que você dá ao jovem? Olha, você está aqui e você não é mais um. Você está aqui e você pode frutificar nesse ministério. Você está aqui, você pode crescer na graça, no conhecimento da palavra, desenvolver o teu ministério, ganhar almas, discipular. Você dá propósito aos jovens, aos adolescentes, e eles vão entender isso. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. Estamos preocupados muito com entreter e muito pouco com propósito. Propósito espiritual, dizendo você está aqui e não está por acaso. Você pode ser fundamental no crescimento e no desenvolvimento da igreja. E assim faz com que o Ministério Jovem cresça, se torne um Ministério Jovem sólido, com jovens que busquem a santidade, uma espiritualidade consciente e uma vida orientada pela palavra do Senhor. Que eles busquem ser cheios do Espírito Santo para que possam ser testemunhas aonde eles estiverem, na faculdade, na escola, no ambiente de trabalho.
Eles estão dizendo, eu estou aqui, eu estou dentro da faculdade, estou querendo me formar em medicina, porque através da medicina eu vou manifestar o reino de Deus para as pessoas com meu testemunho, sendo cheio do Espírito Santo. Esse propósito nós devemos dar. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 6 ao 8. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Mas o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Jeremias está dizendo para Deus, eu sou muito jovem e eu não sei falar. Mas aí Deus apresenta para ele propósito. Você tem um propósito, Jeremias, e você vai ser um profeta para uma nação. Então é isso, queridos. Existem vários motivos, eu só trouxe apenas 3 para trazer uma reflexão. Você conhece algum jovem que está desanimado? Marca ele nesse vídeo aqui, tá bom? Eu sei que ele vai ser muito abençoado. Jovens que estão desanimados, marque eles aqui. E eu quero orar por você, feche os teus olhos aí rapidinho. Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero te agradecer por esse teu filho que está me assistindo, que está me ouvindo através desse podcast. Que as tuas mãos o alcance agora. Talvez ele seja um jovem que está desanimado, está frustrado, está, Senhor, cansado e exausto. Mas como a tua palavra diz, aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Que o Senhor venha renovar a força e o vigor deste jovem, para que ele possa frutificar, Senhor, na graça e no conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus.